Obrigada, sempre uma alegria estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar desse tema, o juiz na reeducação da sociedade. Não é fácil falar de um tema desse, mas principalmente porque às vezes a gente está olhando e mentaliza que a gente vai falar do judiciário, do poder judiciário, da magistratura, e a gente vai olhar para cada um de nós que também somos julgadores. Não adianta falar que não. Eu, por exemplo, quando eu me coloco aqui à frente dos senhores, eu sei que de alguma forma vocês vão estar me julgando, né? Tem uns que vão falar, não, hoje a palestra dela não foi boa. Nossa, hoje a palestra foi ótima. É verdade. A gente se coloca, que cada um de nós aqui, ele acabou de tocar a mesma coisa, né? A função dele é melhor do que a minha, porque geralmente a música eleva, sai todo mundo bem, mas ainda assim ele se coloca ali aberto para o julgamento, para o palpite, que é uma coisa que a gente gosta de dar palpite, né, gente? Vamos lá. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, a censura de conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Este último motivo jamais tem escusa, pois decorre da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem, e porque sem ele o mal jamais seria reprimido na sociedade. Jesus não podia proibir de se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo disso, e o fez em termos enérgicos. Mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. O Evangelho vem nos explicar da seguinte forma: há duas formas de nós julgarmos, censurarmos a conduta alheia. Ou a gente censura com a finalidade de ajudar, de educar, e nós às vezes vivenciamos isso, principalmente quando é com os nossos filhos. Eles estão ali errando, a gente chega, educa, ou mostra o erro de outra pessoa e fala: olha, se você for por esse caminho, olha o que pode acontecer na sua vida. É verdade isso. Às vezes a gente vê uma criança um adolescente nas drogas, a gente aproveita a situação para educar, para ensinar. Então, nesse caso, esse tipo de censura é até louvável, e Jesus fazia isso. Aliás, se nós pegarmos, a gente vê que Jesus tinha um olhar acolhedor para todo mundo, para todos os pecadores, vamos dizer assim. Ele para a mulher adúltera, para todos aqueles que erravam, Jesus tinha um olhar, ele entendia aquele momento, um olhar de acolhimento mesmo. Mas se tinha uma coisa que Jesus combatia com energia, era a hipocrisia. Quando ele via aquelas situações, e nós temos algumas passagens do Evangelho, ele combatia muitos hipócritas, que muitas vezes estavam nas igrejas, falando o que tinha que fazer, mas que na verdade não colocavam em prática nada. Então, isso a gente tem que compreender isso. Jesus nos ensinou. Então, aquilo que a gente sabe que é reprovável, e não adianta, o noticiário está aí, as redes sociais, a gente está aí o tempo todo lidando com condutas que muitas vezes nós reprovamos. E nós temos que ver como é que tem sido o nosso olhar. Já quando essa censura, ela é feita para que a gente desacredite o outro, para que a gente humilhe o outro, aí não. Aí já não pode ser feito. Porque aí é a nossa maledicência falando mais alto. E é a hora que a gente aponta o dedo e critica e fala mal, já com uma outra conotação que a gente tem que evitar. Fácil é? Não é. Porque a gente gosta de falar mal, ainda mais de quem a gente não gosta. É ou não é?
É uma realidade. Nós temos que aprender todo dia a melhorar, a nos calarmos, a evitarmos colocar o dedo no nariz do outro. Quando tem 3 apontados para nós, a gente costuma dizer isso. Houve uma pesquisa de uma universidade, é uma pesquisa que durou mais de uma década, uma universidade americana, não me recordo mais qual é, e eles fizeram um estudo profundo, doutores, para chegar à conclusão do vício mais difícil do ser humano largar. Então eles elencaram vários vícios, trabalhando com as pessoas que passaram por clínicas de desintoxicação e por aí vai. E no final das contas, não foi a cocaína, não foi o cigarro, não foi o álcool, não foi o crack. O vício mais difícil do ser humano se livrar é o da maledicência. Pensa, a gente vicia. E eu brinco, eu costumo dizer que tem a pessoa do bafão, que é aquela pessoa que na hora que a gente encontra, a gente tem que contar alguma coisa. E a gente precisa ver por quê. O que o Evangelho vem nos falar aqui é que muitas vezes nós estamos reprovando o outro com um ar de maledicência. E nós precisamos realmente enxergar isso e nos vigiar. Olha o que diz André Luiz no livro Comandos do Amor. Se não detens contigo a função de juiz, chamado a cura das chagas sociais, não julgues o irmão do caminho, porque não existem dos problemas absolutamente iguais e cada espírito possui um campo de manifestações particulares. Cada criatura tem seu drama, a sua aflição, a sua dificuldade e a sua dor. Antes de julgar, busque entender o próximo e compadece-te, para que a tua palavra seja uma luz de fraternidade e um incentivo do bem. E acima de tudo, lembra-te de que amanhã outros olhos pousarão sobre ti, assim como agora a tua visão demora sobre os outros. Então serás julgado pelos seus julgamentos e medido segundo as medidas que aplicas aos que te seguem. Então André Luiz nos fala com muita profundidade aqui, que se nós não detemos a função de juiz, que nós temos que, aquilo que a gente tem colocado aqui, né, já desde o outro slide, nós temos que evitar realmente ter esse olhar tão severo para o outro. E a gente tem que lembrar que nós lá na frente podemos viver situações em que nós seremos julgados na mesma medida que nós julgamos os outros. Eu já vi pessoas dentro da casa espírita com um olhar extremamente severo, dava palestras da gente arrepiar, falando sobre o adultério, e com um olhar severo para quem assim cometia, e que lá na frente fez isso. E ali ele abriu brecha para receber o mesmo grau de censura, porque ele ensinou isso. E nós precisamos ter um olhar diferente. Isso não significa que nós temos que passar a mão na cabeça de quem está errando. Para isso, nós podemos rezar, colocar nas mãos de Deus, porque Ele mais do que nunca é o julgador em última instância, além da nossa própria consciência. Mas a gente precisa ter aquilo que se fala tanto nos dias atuais, empatia. A gente pode se colocar no lugar do outro e entender que ele também está, como nós, no mundo de provas e expiações. E talvez não teve a força necessária para bater os pés para as trevas. Mas não seremos nós a julgar, a ter esse olhar incisivo, crítico,
E eu sinceramente acho que quando a gente ama muito e vê algum irmão nosso errar, a gente tem o bom senso de chamá-lo reservadamente e falar com amor. Lembrando aquilo que o Chico Xavier fala, que para cada gota de verdade, a gente tem que usar 1 litro de amor. Porque é muito difícil a gente jogar a verdade na cara do outro. É verdade, o Chico falou isso. Quando o povo vem jogar a verdade na nossa cara, a gente ainda tem muito orgulho para admitir. Então, se a pessoa está ruim, está mal, sabe que ela errou, mais do que nunca a gente tem que buscar a oração e pedir a Deus a melhor maneira de confortar, de ajudar, de fazer ela se reerguer e evitar sair falando dela. Tenhamos isso em mente. Agora nós vamos lá na questão 64 do livro Consolador. Em face da lei dos homens, quando em presença do processo criminal, deve dar-se o voto condenativo em concordância com o processo crime ou absolver o réu em obediência ao não julgueis? Então tem sempre esse questionamento. O juiz, ele pode condenar? Ele pode julgar? Nós espíritas às vezes temos essa dúvida. Quem é ele para julgar? E aí nesse aspecto eu falo com uma certa propriedade, porque é a minha profissão. E outro dia nós estávamos numa reunião da ABRAME, que é a Associação dos Magistrados Espíritas, e aí um colega, Fernando Samuel, na palestra ele falou uma coisa muito interessante. Dentro dessa questão de reforma íntima, de uma magistratura melhor, vamos dizer assim, e ele falou assim, sabe, eu era mediadora, ele falou, Flávia, às vezes a gente está ali naquela audiência, eu olho para o promotor e eu tenho plena convicção que ele é uma pessoa cheia de defeitos. Eu olho para o advogado, eu sei que ele é uma pessoa que também tem defeitos. Eu olho para a testemunha da mesma forma. Eu olho para o secretário que está digitando a ata, também é uma pessoa. E eu olho para mim e vejo que eu também não sou uma pessoa perfeita. Mas é a nossa função. O que nos resta é ali fazer o nosso melhor. Mesmo consciente de que nós não somos perfeitos, mas nós temos que tentar colocar a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila de que a gente está tentando fazer o melhor. E aí vem a resposta de Emmanuel, que é o livro Consolador. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. É a sentença que deveria lembrar sempre a nossa situação comum de espíritos decaídos. Emmanuel é bom que ele joga na testa da gente, né? Ele coloca a gente como espírito decaído. Então a gente tem que tomar vergonha e lembrar aquela passagem de Jesus, do atire a primeira pedra quem não tiver pecados. Todos nós. Para não condenar esse ou aquele dos nossos semelhantes. E aí a gente lembra mais, que está também nessa mesma passagem bíblica. Vai e não peques mais. Deve ser a nossa conduta dentro do próprio coração, afastando-se a erva do mal que nele viceja. Então nós temos que trabalhar isso, gente. É fácil? Não, não é. Mas essa passagem do Evangelho tem mais de 2000 anos. E por que a gente ainda insiste tanto em querer criticar a conduta alheia? E com uma maledicência. Porque na maioria das vezes, se aquela pessoa estiver do nosso lado, a gente não fala. E quando a gente tiver que falar para essa pessoa mesmo, que a gente tenha mais amor no coração.
É isso que Emmanuel fala. E ele continua. Nos processos jurídicos, a autoridade judiciária, como peça integrante da máquina do Estado no desempenho de suas funções especializadas, deve saber onde se encontra o recurso conveniente para o corretivo ou para a reeducação do organismo social, mobilizando neste mistério os valores da sua experiência e de suas responsabilidades. Quem passa num concurso para a magistratura, ele enfrenta 4 etapas, na verdade mais, 5. Ele passa por uma prova objetiva, ele passa por uma prova escrita, ele passa por uma prova de sentença, ele passa por uma prova oral, ele passa por um psicotécnico. Então, ele hoje tem que ter uma idade mínima para ele poder fazer e uma prática jurídica para ele se tornar juiz. E quando o juiz pega aquele processo, nós estamos falando do processo criminal, como foi colocado aqui por Emmanuel, o juiz não vai dar uma decisão de acordo com a cabeça dele. Por exemplo, crime de homicídio tem a pena de 6 a 20 anos. Se tem qualificadoras, aumenta. Na hora de dosar essa pena, o juiz analisa uma série de circunstâncias. Era menor, tinha mais de 70 anos, é reincidente, tem antecedentes, tem uma personalidade voltada para o crime. Tem, ele vai tirar lá, tem antecedentes da cabeça dele? Não, tem certidão que comprova que ele já respondeu a vários processos. E por aí vai. E o juiz não vai analisar o ser humano, mas a conduta que teve. Então não me interessa quem foi lá, o que interessa é, houve um homicídio, houve um disparo de arma de fogo, eu estou mencionando um crime. Então, aquele fato comprovou a materialidade, comprovou que ele é o autor, ponto. Então essa é a função do magistrado, que a gente tem que deixar muito claro. Mas ele tem o direito de julgar? É a atual condição do nosso país, da nossa sociedade. Porque se você, por exemplo, tira um traficante da rua e coloca ele preso, é o remédio que o Estado coloca para quê? Para que ele não prejudique outras pessoas, mais pessoas do que além do que aquela que ele prejudicou. Flávia, mas tem falhas, hoje tem ativismo judicial, existem as questões que nós temos que enfrentar. Ninguém está aqui dizendo, porque tem uma máxima no judiciário, que o juiz pensa que é Deus, o desembargador tem certeza. A gente escuta isso, eu até falo isso muito quando a gente trata da palestra de humildade, de orgulho, porque tem coisas do ser humano que às vezes a gente fica ali achando, mas também não é fácil estar nessa função de julgar casos, de decidir, porque vamos combinar, se a sociedade tivesse harmônica, tivesse bem, nós não íamos nem ter juiz. É pepino o dia inteiro, gente. Semana passada eu participei do mutirão da violência doméstica, foram mais de 60 audiências. Eu estou falando de um crime, a violência doméstica. Então, por aí a gente tira. Quando a sociedade estiver melhor, no mundo de regeneração, eu acredito que a função do juiz vai ficando cada vez mais dispensável. E a gente torce por isso. Mas hoje, na atual conjuntura, não adianta a gente querer achar que a gente não precisa de alguém para, às vezes, fazer o julgamento necessário pelo bem da ordem, da manutenção da paz, né? Então, a gente às vezes está lá vendo o noticiário, alguém que estuprou, alguém que matou, alguém que roubou, e a gente adora ser o aplicador do direito e dar o nosso palpite. E tem espírita que tem a capacidade de às vezes falar, precisava de pena de morte, gente. Vamos deixar para quem tem essa missão cuidar disso, vamos colocar na mão de Jesus e vamos abrandar o nosso coração desses julgamentos.
Se a gente pudesse olhar, a gente não sabe como é que é. Às vezes vai ser um parente próximo que vai enfrentar um problema parecido, seja como autor, seja como vítima, nós não sabemos. Por que a gente ainda tem tanta necessidade de ter um olhar severo para o outro? Que a gente faça essa reflexão com muito carinho, porque nós conhecemos o Evangelho de Jesus. Aí ele finaliza dizendo o seguinte: nas horas comuns da existência, procuramos a luz evangélica para analisar o erro e a verdade, discernir o bem e o mal. Todavia, no instante dos julgamentos definitivos, entreguemos os processos a Deus, que antes de nós saberá sempre o melhor caminho da regeneração dos seus filhos trabalhadores. Então, todas as vezes que nós formos analisar esses processos, vamos à luz do Evangelho, vamos ter caridade, sabe? Eu sei, eu muitas vezes, na hora que eu estou ali vendo essa situação, essa doutrina espírita ela é fantástica. Então, a gente fica com muita pena de uma mãe que às vezes teve seu filho assassinado, e às vezes a gente esquece de olhar, às vezes até a mãe daquele que cometeu o assassinato. Às vezes é muito melhor estar na condição da mãe que perdeu do que da mãe que matou. Se a gente for parar para pensar, analisando o Evangelho, a lei de reencarnação, a oportunidade de estar aqui na Terra. Então, não vamos colocar tanto julgamento. É preciso que a gente confie em Deus. Deus sabe a hora, o remédio certo. A justiça vai fazer a parte dela. Se não fizer, o judiciário, o julgador que também não fez, ele vai ter a responsabilidade lá na frente. Que a gente se ocupe mais de fazer os nossos julgamentos íntimos para a nossa melhoria. Onde a gente pode melhorar, né, gente? Vamos lá. Não ouvis, eu acho isso aqui fantástico. Deixa eu ver de onde que eu tirei mesmo. Do livro Nascer e Renascer. Não ouvides que antes do julgamento maior, que vergasta o corpo das civilizações, alterando muita vez a golpes de sangue e lágrimas o destino das nações e dos povos. Então, assim, às vezes a gente pensa nesse julgamento maior. Nós estamos em guerra. Começou a guerra, todo mundo pensou, né? Porque a gente, será, meu Deus do céu, que vai acabar o planeta? Aí a gente começa a fazer mil coisas nesse julgamento maior, que às vezes arrasta civilizações. Olha o que Emmanuel vem falar. Antes de nós ficarmos preocupados com isso, usufruímos todos, pela misericórdia divina, o privilégio do julgamento menor. Privilégio, gente. Nós temos o privilégio de termos julgamentos menores, a cujas decisões nos expomos todos os dias. Referimos-nos ao renascimento na vida física, com a prerrogativa de recapitular e reaprender. Aí dentro, nos círculos da reencarnação, encontramos-nos de novo à frente da lição, no reajuste dos próprios erros. Então ele vem falar desse julgamento menor que acontece quando nós reencarnamos, no nosso dia a dia. E ele diz: nossos desafetos assumem as funções da promotoria, que nos reprova, e nossos benfeitores se elevam à condição de nossos advogados, encaminhando-nos ao resgate e à recuperação clara e justa. Ou seja, os algozes, os inimigos, que às vezes a gente não sabe porquê, mas o santo não bate, a gente gosta de falar isso. Coraçãozinho aperta quando a gente vê alguém. Às vezes a gente convive com essa pessoa 30 anos, tem 30 anos que você tem que rezar quando você vai encontrar com ela. É diferente de outra que você conheceu, tem uma semana, parece que tem 10 anos que vocês são amigos, não é mesmo? Lei de afinidade. São os algozes que aparecem para nós e que nós pedimos para reencarnar com eles. Esses algozes, eles fazem o papel dos promotores de justiça. São aqueles que estão ali para nos condenar, porque eles têm um olhar crítico para a gente.
Eles sabem, eles mostram para nós que nós não somos os perfeitinhos que a gente acha que a gente é. Mas em compensação, quanto mais bem a gente faz, mais a gente consegue advogado para nos defender. Quanto mais a gente faz o bem, mais nós temos defensores da nossa causa. Eu falo que, por exemplo, a professora que está dando a aula de evangelização ali, o anjo da guarda de cada criança passa a proteger essa evangelizadora, porque o bem jamais é insignificante. Então, se a gente tem aqueles que vêm para ser promotor, a gente também tem advogados. E quanto melhor no nosso bônus hora aí, os advogados são até mais renomados, né? O serviço incessante no bem, no entanto, é a única força capaz de modificar o ânimo de nossos acusadores e de fortalecer as disposições daqueles que nos defendem. Eis porque no julgamento menor a que nos submetemos, quando na posição de encarnados, convém lembrar a preciosidade do tempo em favor de socorro às nossas próprias necessidades, mobilizando integralmente na plantação do amor e da luz, para que as nossas obras falem por nós ante a justiça divina, alijando-nos enfim as algemas que trazemos do passado para a libertação do amanhã. Então é fantástico isso, o que é dito aqui para nós. Cabe a nós diminuirmos as nossas penas, cabe a nós diminuirmos a condenação dos erros do passado, e a gente consegue nessa existência. Perguntaram para o Chico Xavier o que significava o abacateiro na vida dele, o que ele falou? O abacateiro é meu guarda-chuva protetor. Era no abacateiro que ele distribuía mais de 4.000 pães, e depois ele saía em peregrinação pelas ruas de Uberaba para consolar, para confortar. Porque o bem que se faz reverte para nós. Quando a gente vê, os acusadores não têm mais argumentos. Os nossos algozes deixam de nos odiar, porque a gente demonstra claramente que a gente quer melhorar, que a gente mudou. Então cabe a cada um de nós. Eu falei aqui há pouco tempo, mas eu vou falar hoje de novo, porque eu fiquei muito triste de saber de uma casa espírita maravilhosa que, por falta de trabalhadores, eles tiveram que parar a evangelização. Eu falei da vez passada que eu vim aqui, que infelizmente tem gente que acha que tem vale pandemia. Todo mundo sabe o que é o Vale Night. Quem é avô que sabe. O filho quer sair com a esposa, deixa o neto com o avô. Vale Night. Então tem gente que acha que tem vale pandemia. Enquanto não decretar que acabou a pandemia, eu não preciso voltar a trabalhar na casa espírita. E se nós queremos advogados em nossa causa, olha aqui, nós precisamos fazer o bem. Nós precisamos trabalhar. A pandemia mostrou aí para nós o tamanho da nossa fragilidade. E o fator tempo é essencial. Nós não podemos perder tempo não, gente. Eu vou finalizar. Esse é o último slide que eu ainda comento um pouquinho, que não tem como não falar desse slide, que está no livro Boa Nova e que fala exatamente dessa passagem da mulher adúltera, onde Jesus, escrevendo na areia, falou: vai, não peques mais, né? Desde a tarde em que Jesus se encontrou com a pecadora em frente da multidão, um pensamento novo entrou a dominar aos poucos o espírito do mundo. A substância evangélica do ensino inolvidável penetrou o aparelho judiciário de todos os povos. A sociedade começou a compreender suas obrigações e procurou segregar o criminoso, como se isola um doente, buscando auxiliar a reforma definitiva por todos os meios ao seu alcance. Os menores delinquentes foram amparados pelas numerosas escolas de regeneração. Todo o sistema da justiça humana envolveu para os princípios da magnanimidade, e os juízes modernos, lavrando suas sentenças, sem nunca haverem manuseado o Novo Testamento, talvez ignorem que procedem assim por ter sido Jesus o grande reformador da criminologia.
Naquela época, a justiça era com as próprias mãos. Nessa passagem, Jesus combateu a hipocrisia. Ele fala, inclusive, de magistrados que cometiam fatos graves, mas que a sociedade não julgava. E que aquela mulher adúltera recebia a pena de morte. Sendo que ali tinham outras pessoas com muito mais débitos. Então finaliza que depois dessa passagem mudou a criminologia da humanidade. Imaginem os senhores, errou, tá com a pedra. É tão interessante essa questão da criminologia, e eu acho que é bom a gente falar isso, porque a gente às vezes até duvida que nós estamos melhorando, que o ser humano está melhorando, mas nós estamos, gente. Quando a gente pega aquela Moisés, na passagem dele, que não é do dos 10 mandamentos, mas da lei material na época, Moisés, ele falou do olho por olho, dente por dente. Vocês lembram disso? Que é a lei de Talião. Isso era a lei material da época. Mas como que Moisés, um missionário de Deus, do amor, pregou a lei de Talião? Olho por olho, dente por dente. Vocês já pararam para raciocinar? É porque naquela época, vamos supor que o engenheiro foi lá, né? Não tinha um engenheiro, o construtor fez uma casa. Aí, o rapaz que morou na casa, ele caiu uma coisa por erro do engenheiro e matou o filho dele. O que eles faziam naquela época? Eles tinham o direito de ir lá e matar a família inteira do construtor. Aí, por conta disso, Moisés falou, olho por olho, dente por dente. Vocês vão matar só o construtor. Foi evoluindo com o tempo. Não sei nem se foi tanto tempo, ainda estava matando a mulher adúltera pedrada. Então, se a gente for parar para pensar, já melhorou muito. E a gente quer crer que cada um de nós aqui, eu tenho certeza disso, porque só de vocês saírem da casa de vocês e virem para cá, vocês estão lutando para estar no mundo de regeneração. É o que a gente quer. Então vamos tentar julgar menos. Nós temos agora, agosto, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses. Eu já falei isso aqui. A gente chega no final do ano, o que a gente faz? No Réveillon? Geralmente a gente adora fazer uma análise do ano de 2022. Então nós vamos chegar lá, todo mundo... consegui quitar isso, promovi, consegui manter meu emprego, comprei uma bicicleta. A gente geralmente só faz uma análise dos bens, das conquistas materiais. Então eu quero colocar um desafio para todo mundo que está aqui, para que a gente chegue no final do ano julgando menos, principalmente os nossos algozes. E quando esse algoz vier na nossa mente para a gente poder julgar, vamos mentalizar Jesus. Combinado? Eu vou finalizar com a frase do mestre amado Jesus, né? Não, do Chico Xavier, sobre Jesus. O Cristo não pediu muita coisa. Não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Que Jesus ampare a todos.